Paz do Senhor, pessoal, bom dia, ou seja lá qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo, né? Eu venho aqui essa manhã para poder trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e também para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa me usar para poder falar e ministrar a vida de vocês, né? Então vamos lá. A palavra do Senhor se encontra no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 4. Que diz assim: Mas o Senhor Deus responde: O que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a serragem ao nascer do sol. É como o orvalho, que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me façam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Bem, eu costumo dizer que a palavra do Senhor, por si só, ela já é bem clara, mas vamos lá. Bom, para vocês entenderem um pouquinho o contexto, no livro de Oséias, o povo de Deus, eles simplesmente assim pecavam e eles se arrependiam, pediam perdão e tudo mais, e um tempo depois eles já voltavam para os antigos hábitos, antigos pecados deles, e assim eles seguiam a vida, né, nesse ciclo vicioso, né? E o que o Senhor está falando através desse trecho é justamente sobre isso, sobre o falso arrependimento que eles faziam. Porque naquela época, os costumes deles eram pegar um animal e sacrificar ele de tempos em tempos como um pedido de perdão pelos erros e pelos pecados que eles cometiam. Só que essas pessoas especificamente que Deus estava falando, elas faziam exatamente isso, né? Elas também sacrificavam animais como um pedido de perdão, só que o arrependimento delas não era verdadeiro. Justamente como eu falei no começo, elas simplesmente seguiam esse ciclo vicioso, né? De pecar, pedir perdão e depois volta atrás e comete os mesmos erros e, tipo, tá tudo bem, sabe? E por conta disso, Deus compara essas pessoas, o povo da época, com o orvalho. E por que ele faz essa comparação? Porque o orvalho, ele é um fenômeno que ele demora muito para acontecer. E quando ele acontece, ele é muito rápido para acabar. Então ele faz essa comparação com o arrependimento que o povo tem, falado que tem vivido, né? Que é esse falso arrependimento. Por quê? O orvalho, para vocês meio que conseguirem imaginar de uma forma mais fácil, sabe quando a gente pega um copo e a gente tá com muita sede e a gente coloca uma água gelada nesse copo. Passa um tempo e esse copo, por fora, ele começa a transpirar, ele começa a soltar água. Esse é o fenômeno do orvalho. E aí ele tem essa experiência que é, a forma mais fácil de visualizar o orvalho, né? Mas também tem na natureza, né? Através das plantas e tudo mais, mas aí é outra coisa que eu não conheço, e enfim. Mas ele faz essa comparação justamente por causa disso. Porque quando a gente se arrepende verdadeiramente, o que acontece? A gente comete um erro, a gente tem aquela falha, né? Aquele pecado. E quando a gente percebe o nosso erro, a gente automaticamente se arrepende. A gente já pega e fala, pô, errei. E o arrependimento verdadeiro, ele gera uma mudança, porque você não quer continuar cometendo aquele mesmo erro. Você errou, beleza, mas você quer se redimir, você quer gerar uma mudança, você quer não cometer aquilo novamente. E esse é o verdadeiro arrependimento. Só que o arrependimento que ele está falando aqui do povo é um arrependimento onde acontece aquele ciclo vicioso que eu falei antes. Eles se arrependem e aí passa um tempo e eles voltam de novo a fazer tudo aquilo que eles faziam. Como se o sacrifício, como se o pedido deles de perdão
não fosse algo que eles realmente estão sentindo, mas algo que eles, na verdade, simplesmente estão fazendo e exercendo por uma obrigação e um costume da época, né? E aí, ele faz isso e talvez, né, você que está aqui assistindo o meu vídeo, esteja se perguntando, Ana, mas afinal de contas, não é uma obrigação? Uma pessoa que está fazendo o costume, exercendo as obrigações e costumes da época, a pessoa não tá certa? Então, depende. Depende, né? Brincadeira. Mas não tá certo. Por quê? Porque o que o Senhor fala no versículo, uns versículos mais adiante é: e o que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. O que Deus está falando aqui? O que Deus está querendo dizer? Que mesmo que tenha uma lei, mesmo que tenha os costumes da época onde você é obrigado, porque o costume era exatamente esse, onde você é obrigado de tempos em tempos fazer esse sacrifício como uma oferta, como um pedido de perdão a Deus, mesmo que tenha isso, você não tem que fazer esse sacrifício porque você é obrigado. Você tem que fazer esse sacrifício porque você sente. Porque é muito mais importante você sentir, você amar a Deus, do que você simplesmente estar fazendo algo só por fazer. Aí a gente tem um exemplo para vocês disso que eu estou falando, que se encontra, para quem quiser ler depois, né, o contexto e a história, porque também é muito linda, vai estar lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Só para explicar o contexto, para vocês entenderem, em 1 Samuel em 1 Samuel 15, e talvez um pouquinho antes também, vai dizer sobre o rei Saul. E o rei Saul, ele era uma pessoa assim que obedecia a Deus e tudo mais, só que um tempo depois de ele se tornar rei, Deus pede para que ele vá até um povo inimigo, que derrote esse povo, e por eles cometerem pecados e fazerem certas coisas que não eram do agrado do Senhor, ele pede para que Saul, com seu exército, venha destruir esse povo completamente, que não pegasse nada que era desse povo. E Saul, depois que derrota ele, depois que ele consegue a vitória e tudo mais, ele simplesmente não obedece ao Senhor e pega os melhores animais que tem daquele povo, o gado daquele povo. E ele traz com ele como um troféu, como um símbolo da sua vitória. E quando ele traz esses animais, ele pega os melhores daquele gado e sacrifica ao Senhor como uma oferta para ele por conta da vitória. E aí, quando ele faz isso, um tempo depois, né, o profeta Samuel, ele vai conversar, vai confrontar Saul sobre essa atitude, sobre isso que ele fez, que foi uma desobediência ao Senhor. E é justamente nesse trecho que a gente vai falar. No capítulo 15, versículo 22. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? Ele está fazendo justamente essa comparação que eu estava falando antes. O que é mais importante? Você obedecer ao Senhor, você amar Ele, você, sabe, ter um sentimento verdadeiro, ou então uma oferta de sacrifício, você realizar algo por obrigação, você fazer algo que você não está sentindo realmente, você está só fazendo por fazer, entendeu? E aí ele segue aqui falando: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Então é justamente isso, é você fazer algo não porque você está sendo obrigado a fazer aquilo. É você, nossa, eu me arrependi porque estão me forçando a me arrepender. Não, entendeu? Não é você fazer algo porque estão te obrigando, porque é um costume do povo. Mas você fazer algo porque você realmente está sentindo. É isso que o Senhor está querendo dizer através dessa palavra. Para que nós, né? Ana, como que o que você está querendo dizer com toda essa história aí de sacrifício, de obediência? O que isso tudo tem a ver com a minha vida? É simples. O que o Senhor está querendo dizer através disso é que
nós não venhamos a ser o que nós chamamos de hipócrita, para que nós não venhamos a simplesmente fazer algo para poder passar uma imagem para as pessoas, que a gente não venha fingir algo que precisa vir de dentro, que precisa começar e nascer dentro no nosso interior para depois aparecer, entendeu? O que o Senhor está querendo dizer aqui é justamente sobre aqueles momentos onde você que não é cristão, por exemplo, simplesmente alguém pega e te convida para a igreja e você vai lá e fala, sei lá, eu não tô pronto para isso. Eu não quero, eu não me sinto preparado. Irmão, entenda. Eu já fui uma pessoa que não queria antes conhecer ou ir para uma igreja ou algo do tipo. E o que eu digo para você é que você não precisa falar para quem tá te convidando para uma igreja que você não tá indo porque você não tá pronto. Porque entenda isso, irmão, e de verdade, isso é, sabe, pra vida. Você não precisa estar pronto para poder você ir conhecer a Jesus. Você não precisa se sentir pronto ou estar pronto para poder frequentar uma igreja. Muitas pessoas pensam que você precisa ser santo e você precisa deixar de fazer as coisas que você gosta para poder ir para uma igreja, para poder frequentar, para você poder conhecer a Jesus. Mas você não precisa dessas coisas, irmão. Você simplesmente tem que ir do jeito que você está. Porque o que Deus vai fazer, o que Deus vai trabalhar no seu interior, isso vai ser com o tempo, isso é um tratar do Espírito Santo com você. Isso você não precisa se preocupar agora. Ai, Ana, mas olha, eu até quero ir pra igreja, mas, sei lá, eu gosto de beber, eu gosto, sabe, daquela festinha, eu gosto de curtir com os meus amigos. Tudo bem, porque isso é com o tempo. O que eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam sobre esse tipo de coisa é eu dar o exemplo dos brinquedos, né? Quando a gente é criança, a gente adora brincar, não é verdade? A gente gosta de, sei lá, andar de velotrol, gosta de, pra quem é mais antigo, pegou essa época, um carrinho de rolimã, ou então uma boneca, um caminhão, um herói. E, tipo, esse é o momento, essa é a fase do brinquedo, essa é a fase de se divertir com essas coisas. Mas quando você cresce, quando você é adulto, você não quer uma boneca, você não quer um carrinho, né? Quando você é adulto, você tá lá na sua empresa trabalhando e tudo mais, você não pensa, tipo, meu, tô doido pra chegar em casa e, sabe, andar no meu velotrol. Não. Por quê? Porque essa fase sua já passou, já acabou. Você não se identifica mais com isso. Você não se diverte, você não sente mais prazer, felicidade, satisfação com esse tipo de coisa. E da mesma forma é no evangelho. Você vive as suas coisas e você tem as suas coisas da sua vida e tudo bem, tudo bem. Mas você precisa entender que não é porque você vive e faz essas coisas que você é impuro para conhecer a Deus ou para frequentar uma igreja. Não, porque isso é com o tempo. Um dia você vai estar lá se divertindo e curtindo. Outro dia, talvez, você não se identifique mais com isso. Você pega e fala assim, olha, um dia eu fiz isso, mas hoje eu não me identifico mais. E tudo bem. Mas o que você precisa entender através dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é que você não precisa fingir. Não finge, irmão. Seja sincero com você mesmo. Sabe por quê? Porque quando você cria uma imagem, quando você simplesmente vira pra alguém e fala assim, olha, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, e que não sei o quê, mas você não sente prazer e satisfação em estar fazendo aquilo de verdade, você só tá enganando a si mesmo. Porque Deus, ele é onisciente, irmão. Ele é onisciente, ele sabe, ele conhece tudo. Então, enganar ele você não vai. Você só vai estar enganando a si. E não vale a pena, realmente, você viver uma vida de aparências só para poder agradar alguém ou só para alguém te deixar em paz. Sabe, seja sincero. Realmente. Ai, Ana, você tá falando isso tudo aí para quem não é cristão, mas eu já sou cristão, eu conheço isso daí. Mas ainda assim, irmãos, nós que somos cristãos, ainda assim a gente tem muito que melhorar. E essa palavra, ela também não deixa de ser para você. Porque às vezes, em alguns momentos, a gente
tende a, de certa forma, criar uma imagem para agradar algumas pessoas, mas a gente não tá vivendo aquilo. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que você seja sincero consigo e com as pessoas ao seu redor. Que você venha fazer algo pro Senhor, não porque é uma obrigação, não porque é um protocolo, não porque uma pessoa tá te pedindo. Não, mas faça porque você tá sentindo. Ame ao Senhor, porque amar Ele e obedecê-lo é muito mais importante do que qualquer sacrifício, qualquer obrigação e qualquer coisa que você esteja fazendo para Ele só porque você é obrigado ou só porque te mandaram fazer. A palavra do Senhor diz para nós irmos como estamos. O que isso significa? Que nós devemos ser sinceros. Nós devemos ir diante do Senhor da forma que estamos, da forma que nos sentimos. E isso eu quero dizer para quem é cristão mesmo também, porque tem aqueles momentos na nossa vida cristã que a gente não tem ânimo. E isso eu tô falando é verdade. Sabe por quê? Porque a gente é humano, porque a gente é falho e porque tem momentos na nossa vida que a gente vai estar feliz, mas tem momentos na nossa vida que a gente vai estar triste. Vai ter momentos que a gente, mano, não quero. Ai, não quero, simplesmente. E tudo bem, sabe por quê? Porque você é um humano. Mas a questão é, mesmo que você não queira, você tem que ser sincero com o Senhor. Eu mesmo confesso, em muitos momentos da minha vida, eu já virei pra Bíblia e falei assim, ai, Senhor, vou ter que ler a Bíblia hoje, cara, não quero, tô com preguiça, tô com sono, porque isso acontece mesmo. Mas eu fui mesmo assim, e, irmão, o que eu posso dizer é a melhor coisa, é você ir com sinceridade, falar pro Senhor, falar assim, ó, Senhor, eu não queria estar aqui, eu tava com sono, tava dormindo, mas eu levantei pra poder ler a Bíblia e fazer meu devocional. E é nesses momentos, irmão, que você realmente é sincero, não só consigo, mas com o Espírito Santo também, que você é ministrado de um jeito sobrenatural. Então, né, finalizando aqui, eu só quero dizer para vocês, sejam sinceros, permitam-se sentir realmente a presença do Senhor, não por uma obrigação ou protocolo, mas porque vocês realmente querem conhecer mais dele. Tá bom? Bom, era isso a minha palavra. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês. E só. Deus abençoe.